Vou trazer agora, então, o Rodrigo Matos para conversar com a gente, nosso colunista do All Sport, sobre também seleção brasileira. Na verdade, o assunto principal é esse com o Rodrigo Matos. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso De Primeira. A gente tem falado já há algumas semanas, não sei se já passou de mês, né? Do Ancelotti, favorito. Meses, né? Meses a respeito. Desde dezembro, Bruno Andrade, vocês todos trazendo essa informação, Igor Siqueira, Gabriel Carneiro também participou de parte dessas apurações. E os planos B, cada vez mais, também são falados, né? Você traz informações do Diniz, do Abel e do Jesus, é isso? Boa tarde, Razan. Boa tarde, Bruno. Então, eu estava até pensando, vendo vocês falando de técnico do Corinthians, né? Assim, quando o Tite saiu, se você pensar até agora, a novela da seleção brasileira já está durando. O Flamengo já trocou de técnico 2 vezes, o Corinthians já trocou uma vez, o São Paulo já trocou uma vez. Rodrigo, aquele como era o mundo quando a seleção brasileira... Quando a CBF começou a procurar um técnico para a seleção, né? Claro, a CBF tem a vantagem de não ter um calendário que nem o dos clubes e tal, mas talvez a novela mais longa aí que eu lembro de troca de técnico de seleção, enfim, do meu período profissional, pelo menos. E a cada nova manifestação do Ancelotti, ele reforça a permanência no Real Madrid, pelo menos publicamente. Isso. Hoje a gente trouxe 2 informações aqui acompanhando o quadro. O que é? A CBF vai tentar definir agora em maio. É isso, a novela acaba em maio. Eles vão dar em torno de um mês, meio de maio, foi o que eu vi, para ter um sinal firme dele. Porque, embora tenha essas declarações públicas do Ancelotti, que estão claras, que sinalizam que ele vai ficar no Real Madrid e tal, a CBF, nos contatos que ela teve, em nenhum momento fecharam a porta. Então, como não fecharam a porta, eles continuam ali... Tem aquela festa. Isso, porque tem a expectativa do que vai ser a temporada do Real, né? Assim, o Real está agora na semifinal da Liga dos Campeões, isso vai ser meio decisivo, né? Se ele for para a final, aí eu acho que vai ficar meio difícil, porque vai jogar um prazo lá para junho, enfim. É uma situação talvez... A final é dia 10 de junho a final. Então, 10 de junho, exatamente. Aí, o que eu ouvi da CBF é que não vai esperar isso. A definição tem que ser ali até mais ou menos o meio de maio. Ele dá um sinal, nem que seja para assumir depois, mas tipo, dizer, eu vou a partir do momento que acabar aqui a temporada no Real. E o que está parecendo pelas declarações do Ancelotti, que ele está numa situação parecida com o que estava o Jesus em relação ao Flamengo, né? Ele está com esse pé aqui nessa canoa que ele acha que é interessante, mas o pé de lá ele está achando mais interessante ficar se der. Só que ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, o prazo é mais ou menos esse, que eu ouvi meio de maio, pelo menos é o cenário de hoje. É bom lembrar que o Edinaldo já mudou de opiniões. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, já mudou de opiniões. Inicialmente, ele ia definir o técnico ali no início de fevereiro, final de janeiro, e aí decidiu prolongar. Então, mas hoje o cenário vamos esperar até porque tem uma convocação dia 25, prevista mais ou menos 25 de maio, que seria para a data seguinte. Então, essa é. Aí, quando você tem esse cenário que torna meio difícil, você já começa a pensar nos planos B. A ideia da CBF inicial era um técnico top de linha da Europa, mas eles já estão olhando ali o mercado e falam assim, qual é o top de linha da Europa que está disponível que não seja, se for essa alternativa aí do Ancelotti? Não tem muita ideia. O Mourinho foi uma ideia, mas é um técnico mais defensivo, não é muito o perfil que a CBF quer, também não é um cenário muito fácil. Então eles começam a olhar para os nomes do mercado nacional / conhecidos nossos, né, que tiveram aqui em clubes brasileiros, né, conhecidos, claro, todo mundo conhece o trabalho do Ancelotti, mas que trabalharam aqui mais perto da gente. Que aí tem esse cenário do Diniz, do Abel Ferreira e do Jorge Jesus, que está lá no Fenerbahçe, que a gente já até comentou aqui que se derem o sinal de que ele é o escolhido, ele vem nadando, né? Não teve contato com ninguém, isso é bom dizer, porque teve aqueles lobbies ali dizendo que não contactou nenhum desses técnicos. Então, eu vou dar um cenário aqui do que eles pensam sobre cada um. O Diniz é visto como um cara que tem feito um futebol muito ofensivo, que é o que a CBF quer. A ideia é ter um técnico cara de seleção brasileira e tal. E eles não veem como problema a questão do Diniz ter... Ele não é inexperiente, mas assim, um técnico com poucas conquistas relevantes. Teve agora o estadual, né?
Mas isso não é uma questão na CBF. Então, e no caso do Abel Ferreira, lá atrás a gente ouviu muito que o Abel não tinha muita chance por causa do temperamento dele. Eu já estou ouvindo coisas diferentes hoje em dia, de que essa não é bem uma questão, que pode ser que enfim, não está posto isso como limitação. Então, acho que se algum dia ele esteve longe, hoje está como um dos cotados ali. E a questão do Jorge Jesus é porque ele foi o técnico daquele Flamengo de 2019 e isso está na memória e, portanto, é uma questão de um futebol ofensivo. Não tem uma definição, não escolheram assim, se não for o Ancelotti, é esse aqui e tal. Mas ouvindo as pessoas falarem sobre o negócio, me pareceu uma simpatia maior com o Diniz. Mas, assim, pode ser uma impressão minha. É uma leitura que eu estou fazendo de ouvir as pessoas. Não é uma... Ninguém me disse, é isso aqui e tal. E já tinha um lobby grande. A gente lembra durante a Copa do Mundo. Ronaldo, alguns jogadores e tal. E esse tipo de coisa pesa para o Edinaldo. Tanto que o Ancelotti tem muito a ver com vários jogadores, ex-jogadores, falarem muito bem dele para o Edinaldo. Falarem, olha, é um técnico sensacional, convivência muito boa e tal, não sei o quê. Ele sabe fazer as coisas, sabe fazer eles render nas melhores posições. Então, ele ouve esse ambiente de ex-jogadores, jogadores da seleção, e a gente já viu que teve esse lobby ali pelo Diniz lá atrás, durante a Copa. O Ronaldo deu uma entrevista. O Ronaldo é um cara que participou, conversando com o Edinaldo durante esse processo. Então, eu senti essa maior simpatia. Não significa que ele vai ser o escolhido. Vou deixar aqui claro isso. E no caso do Jesus, eles consultaram, inclusive, o Flamengo quando estava no processo para saber se o Flamengo estava mesmo indo no Jesus. E aí a gente sabe como é que foi aquele processo todo que a gente ficou a semana inteira falando dele, que ia, mas aí tinha aquela desconfiança da diretoria do Flamengo e acabou indo para o Sampaoli. Então, eu acho que o cenário é esse. Vai esperar ali hoje, o meio de maio. Se não tiver uma sinalização ali firme do Ancelotti, quero ir, acabou a Champions League, estamos aí e tal, algo nesse sentido, eles vão partir para uma solução. Pode acontecer de ainda ser um técnico ali de top de Europa? Pode surpreender. Mas me parece, até porque aí já não vai ter essa espera toda, que começa a se desenhar um cenário para você procurar uns nomes mais conhecidos aqui do nosso ambiente, digamos assim. E aí esses acabam sendo os nomes óbvios, não tem muito para onde fugir. Não tem nenhum além desses, digamos assim, dos que orbitam o ambiente do futebol brasileiro. Razan, o Rodrigo trouxe o panorama de como a CBF enxerga esses 3 nomes, os potenciais candidatos não tendo Ancelotti. Eu vou trazer informação, isso colhidas não hoje, mas nos últimos dias, até conversando, mas aí é o papel não dos treinadores diretamente, mas as pessoas que trabalham e são próximas a Diniz, Jesus e Abel. O que me dizem do Diniz, eles acreditam que não sendo o Ancelotti, que vai ser o Diniz o primeiro convidado. É só uma percepção deles. Aqui tudo que eu vou passar agora é percepção, não é informação, mas também serve como informação porque é como as pessoas em volta desses 3 treinadores observam um potencial convite da seleção. Quem trabalha com o Diniz acredita que será o Diniz o escolhido, não sendo o Ancelotti. Lá atrás diziam que se fosse o Diniz iria tranquilamente. Mas agora já dizem e não cravam, o Diniz está tão ligado a esse Fluminense, está tão apaixonado pelo trabalho, a sincronia, a simbiose é tão grande com os jogadores, com a torcida e com o clube, que eles querem perceber ainda se o Diniz aceitaria ou não. Ou seja, aquela garantia de que o Diniz iria tranquilamente, já não existe mais essa confiança. Não quer dizer que não vá ou que vá. É essa a questão. Então, eles acreditam que vá ser o Diniz o convidado, não sendo o Ancelotti. No caso do pessoal que trabalha com o Abel, a informação é que, assim, dizia basicamente em outras palavras, o Abel é tão intenso, tão maluco, entre aspas, que a gente não dá para garantir se o Abel aceitaria ou não. Tem gente que trabalha com o Abel que acha que o Abel iria e tem gente que acha que o Abel não iria, tamanha identificação que ele criou com o Palmeiras, com a Leila, com os torcedores e tudo mais. Então, há essa dúvida dentro do ambiente do Abel, e quem trabalha com o Abel, sinceramente, acredita mesmo que há outros nomes na frente e não o Abel, por conta daquela desconfiança antiga que a CBF colocou, ou pelo menos deixou vazar entre jornalistas e comentaristas sobre a desconfiança que a CBF